Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então eu vou falar um pouquinho sobre os primeiros dois capítulos aqui do Orlando. Como você sabe, eu estou participando lá da leitura coletiva proposta pela Fran, do Livre Café. Então resolvi a cada domingo vir aqui e dividir um pouquinho quais foram as minhas impressões desta releitura, porque eu já li esse livro umas 4 ou 5 vezes de tanto que eu gosto dele. Enfim, primeira coisa que eu já disse no vídeo anterior, e repito neste, se você nunca leu nada da Virginia Woolf, comece por este livro aqui, porque ele é sensacional. E eu tenho certeza que se você ler esse livro, você vai querer ler algumas outras coisas da Virginia. Por quê? Porque nesse livro aqui, ela vai tratar de um tema que a gente observa em quase todos os outros livros dela. Eu digo em quase todos porque, como eu ainda não li todos os livros dela ainda, eu me arrisco a dizer que é em quase todos, que é justamente a questão da passagem do tempo. Como vai ficar claro conforme eu for dizendo do que fala o livro, a questão temporal é uma coisa muito interessante de você observar dentro da literatura feita pela Virginia Woolf. Ela sempre tem essa preocupação em tentar entender como que as pessoas sentem a passagem do tempo e se essa passagem depende mais da questão do tempo no mundo ou do tempo na subjetividade dos indivíduos. Então, esse é um dos temas que ela vai tratar aqui neste livro. Enfim, primeiramente vamos mostrar aqui a minha edição, né, que é pela editora Autêntica. Enfim, eu tinha feito um vídeo no dia que eu comprei este livro aqui, na saída do shopping. Só que aí o vídeo ficou muito ruim e daí eu resolvi não colocá-lo. Mas enfim, é pela editora Autêntica, tradução do Tomás Tadeu e pós-fácil do Silvano Santiago. Enfim, então aqui tem essa capa linda, nesta jacket. E daí você tira ela aqui. Veja só você. E daí aqui assim tem a capinha. Eu não sei se vai dar pra vocês lerem, enxergarem aí, mas tá escrito aqui assim: Orlando Virginia Woolf. Enfim. E aqui é totalmente roxinho e aqui tem o título novamente na lombada. Bom, fora isso, essa edição aqui ela traz as ilustrações do livro original, né? Então eu achei um trabalho muito bacana esse de reproduzir essas imagens para que o leitor brasileiro entrasse em contato com elas, porque eu não sei se existe alguma outra edição aqui no Brasil que tenha essas imagens aqui. Eu nunca, pelo menos eu nunca vi nenhuma edição brasileira que tenha essas fotografias aqui. Cadê? Tem uma outra aqui que eu não estou encontrando. Aqui. Enfim, tem alguns quadros aqui também. Bom, o que você precisa saber sobre este livro, em primeiro lugar, é o seguinte. Este livro aqui foi dedicado a uma outra escritora inglesa chamada Vita Sackville West, que foi a mulher quem inspirou a Virginia para poder fazer aqui este livro. E caso você não saiba, Vita e Virginia tiveram um relacionamento amoroso. Então, aqui a Virginia vai tratar de todas algumas questões relacionadas ao amor para a figura do personagem principal, que foi inspirado nessa figura da Vita. Então, do que vai falar este livro? Este livro aqui vai falar um pouquinho da história do Orlando, que é um nobre inglês. Quando o livro começa, ele está com 16 anos e é no finalzinho do século XVI, durante o reinado da rainha Elizabeth I, se não me engano. E o livro então começa com ele no campo, distraído com as questões todas da natureza, quando ele lembra que a rainha vai fazer uma visita para ele, porque ele faz parte da nobreza da Inglaterra, ele é primo da rainha. Enfim, quando ele se lembra disso, ele percebe que está atrasado, sai correndo pelo campo para chegar a tempo e tal. E daí, quando ele vê a rainha, quando ele entra no mesmo aposento que a rainha está para poder jantar com ela e coisa e tal, a rainha se apaixona perdidamente por ele. Apesar de ela ser uma mulher bem mais velha do que ele, a gente percebe que ela nutre ali uma paixão praticamente instantânea por esse menino,
e resolve fazer dele um lorde da sua corte. Então ela leva ele ali para o palácio dela, onde ele vai passar uma boa temporada de sua vida. Só que o que acontece? O Orlando é um rapaz, né, na adolescência, e os hormônios estão ali à flor da pele e tal. E tem um determinado dia ali em que a rainha vê o Orlando, ou um rapaz que se parece muito com o Orlando, abraçado ou beijando ali uma mocinha da corte, e ela fica totalmente furiosa com aquilo, e isso vai ter uma consequência X ali, mas o Orlando consegue amenizar um pouco a situação. Pois bem, o tempo vai passando, a rainha, que já era uma mulher velha, acaba morrendo, e daí deixa ali alguma herança, algum tipo de posse ali para o Orlando. Então a gente percebe que o Orlando já era um homem já era um rapaz, né, da aristocracia, ou melhor, da nobreza, e daí com essa questão toda de virar um lorde da corte inglesa, ele acaba ascendendo cada vez mais socialmente. Enquanto ele vai passando por essas coisas, essas questões todas, ele é um rapaz que sempre gostou muito de ler e de escrever. Então, assim, logo no início do livro, quando ele está lá no campo, ou melhor, ele não está no campo, ele está olhando o campo. Ele começa a querer descrever um pouco do verde. Só que aí ele percebe que não dá para você descrever o verde como ele é na natureza e transportar isso para a literatura. E daí vai se dizer o seguinte: o verde na natureza é uma coisa, o verde na literatura é outra. A natureza e as letras parecem nutrir uma mútua e instintiva antipatia. Junte-as e uma destruirá a outra. O matiz de verde que Orlando via agora estragava-lhe a rima e quebrava-lhe o metro. Então, desde cedo ele é um menino que começa a perceber que, apesar de ele nutrir toda essa paixão pela literatura e que ele quer um dia poder escrever, ele percebe que não dá para você transportar para a literatura a realidade. O que seria ali... Ah, sim, detalhe técnico que eu já ia me esquecendo. Esse livro é construído como se fosse uma biografia, por isso que o subtítulo dele é uma biografia. Então isso me parece meio que uma maneira de satirizar, na verdade, essa questão toda da biografia. Por quê? Porque em frases como essa, em períodos como esse, a gente percebe que a Virginia está falando assim: olha, por mais bem feito que você faça, você ainda não vai conseguir transportar para o seu livro aquilo que é a realidade. E essa é uma das coisas também que é uma constante em todas as obras da Virginia. Enfim, por isso que eu digo que esse livro aqui é um excelente livro para você começar a ler ela. Por quê? Porque aqui ela vai trazer vários dos apontamentos que iriam se desdobrar durante toda a sua obra. Enfim, o tempo vai se passando ali, e daí o Orlando vai subindo cada vez mais nessa sociedade, até que um dia chega a corte russa ali. Chegam alguns embaixadores russos na Inglaterra, e dentre esses embaixadores há uma mocinha muito bonita chamada Sasha. E o Orlando se apaixona perdidamente por essa moça, pela Sasha. Só que tem um problema. Antes de conhecer a Sasha, o Orlando estava noivo. Ele estava noivo de uma mocinha X, que agora eu não me lembro o nome. E assim, apesar dele estar noivo dessa moça, todo mundo começa a perceber que ele dá muito mais atenção para a Sasha do que para a moça. Então, só nisso a gente já percebe que, e por algumas coisas que são descritas antes, claro, a gente percebe que a questão do amor ali pro Orlando é uma coisa muito confusa. Porque antes dele ficar noivo dessa mocinha que ele está no momento em que a russa chega, ele tinha ficado noivo de mais 2 outras moças e separou delas por questões assim praticamente bobas, mas enfim. Chega então essa russa, ele se apaixona perdidamente por ela, os dois começam ali a ficar juntos cada vez mais. Isso acaba, é claro, chamando a atenção inclusive da noiva do Orlando, que apesar de amar muito esse rapaz, não era boba, que acaba dando chutão nele. Ele não se importa e fica ali com a russa, vivendo as 1000 maravilhas. Enfim, e é claro, eles vão fazer tudo aquilo que um casal faz. Bom, o fato é que o seguinte:
Um determinado dia, a russa diz pro Orlando: olha, eu vou ali no meu navio para poder pegar umas roupas. E o Orlando fala: ah, tudo bem. E quando eles estão chegando perto desse navio, aparece um marinheiro que fala: olha, dona embaixatriz, pode deixar que eu te acompanho até lá no convés, lá não sei qual é o nome daquilo. Enfim, no interior do navio. Pois bem, os dois entram, passa uma hora, passa duas, passa três. E o Orlando começa a estranhar aquilo. Daí ele entra no navio e o que ele vê a Sasha com o marinheiro fornicando. Ou melhor, eles estão só abraçados, mas enfim, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Enfim, o Orlando fica furioso com aquilo tudo e tal. Só que a Sasha consegue contornar a situação, falando: não, você viu errado, foi a sombra da vela que projetou mal, etc, etc. O Orlando acaba acreditando, mas ele fica meio desconfiado ainda da inocência da sua amada embaixatriz russa. Pois bem, o tempo vai passando e ele resolve que eles nunca serão felizes ali na corte inglesa, porque na corte inglesa todo mundo vai ficar falando muito deles. Então ele resolve que ele vai fugir com a Sasha e marca ali um encontro com ela meia-noite para que eles possam fugir no navio. Agora vai vir um spoiler, então você pule aí uns 50 segundos desse vídeo. Mas o que acontece? Quando ele chega lá meia-noite, ele fica esperando, e no dia seguinte ele descobre que essa moça foi embora e abandonou ele. Pois bem, por conta desta desilusão amorosa, o Orlando acaba ficando cada vez mais recluso, ele vai ficando cada vez mais sozinho dentro da propriedade dele, coisa do tipo. E daí um dia, quando ele vai dormir, no dia seguinte ele não acorda. Só que ele continua vivo. E as pessoas fazem de tudo para acordar. Tocam um tambor dentro do quarto dele, tocam um sino, colocam um cachorro para latir no ouvido dele, fazem cócegas e nada resolve essa questão toda. E chama um médico, e chama isso, e chama aquilo. E ele só foi acordar ali uma semana depois. E quando ele acordou uma semana depois, é como se esse sono de uma semana tivesse apagado todas as lembranças negativas que ele tinha da vida, apesar de que ele ainda tinha uma certa consciência do que havia acontecido com ele. E daí, uma outra desavença que a Virginia tinha era com os médicos, porque a Virginia, ela sempre sofreu muito problemas de saúde, e daí os médicos meio que queriam privar ela de uma vida que ela queria ter. Então sempre que ela pode, ela alfineta os médicos, e nesse momento então em que o Orlando acorda, olha o que ela vai dizer. Os médicos daquela época não eram nada melhores que os de hoje, e após recomendarem repouso e exercício, pouca comida e muita comida, companhia e solidão, que ficasse de cama o dia todo e cavalgasse 60 quilômetros entre o almoço e a ceia, juntamente com os sedativos e os estimulantes de sempre, alternados dependendo dos azares da imaginação deles, com beberagens de baba de lagartixa ao acordar e goladas de fel de pavão antes de dormir, eles o deixaram entregue à própria sorte e deram o veredito de que ele estivera dormindo durante uma semana inteira. Ou seja, ele vai dizendo ali que os médicos mais improvisam do que trabalham. Olha só o que ela diz lá no livro dela. Enfim, o fato é que todo mundo, depois que o Orlando acorda, percebe que houve ali algum tipo de mudança com ele, apesar de que essa mudança não fica muito clara. Enfim, ele vai ficando cada vez mais recluso e ele vai vendo cada vez mais para a literatura. Então, tudo aquilo que ele já havia escrito desde então, ele volta, ele retoma, ele sempre vai relendo aquelas coisas, sempre vai tentando retomar a sua escrita. Só que ele percebe que ele precisa de uma espécie de guia por esse mundo das letras. E daí ele convida um poeta que ele gosta muito para ficar ali em sua casa durante um tempo. Ele chama esse poeta, que na verdade é um cara chatíssimo, que acredita que a literatura contemporânea ali deles não vale nada, que o que valia a pena era a literatura grega, porque os gregos eram fodões e os ingleses não valem nada e coisa do tipo. Enfim, e o Orlando fala pra ele: olha, mas eu acho que a sua literatura é bem escrita. Só que aí esse cara fala: não, mas para eu poder continuar escrevendo eu precisaria de uma pensão trimestral num valor X, mas porque aí eu poderia me dedicar melhor à literatura.
e acaba enganando o Orlando de modo que o Orlando vá lá e passe a dar essa pensão para ele. Só que o que acontece? Quando essa estadia desse senhor acaba, ele vai embora e escreve uma série de poemas, como eu posso dizer isso? Uma série de poemas satirizando a figura do Orlando, tirando sarro da cara do Orlando, e isso acaba ali gerando uma segunda desilusão nesse jovem nobre. Por quê? Porque como ele já havia tido aquela desilusão amorosa com a russa, ele se apegou na literatura, mas quando ele percebe que a literatura, além de não dar conta de descrever todo mundo, ela ainda pode gerar esse malefício, que é justamente essa questão toda dele ficar sendo menosprezado pelos outros, que as pessoas agora apontavam ele, ficavam tirando sarro dele, coisa do tipo, ele acaba ali ficando recluso novamente e percebe que o lugar dele provavelmente não é ali. Então ele, como era um membro na nobreza, foi falar com o rei e pediu que o rei o mandasse como embaixador para Constantinopla, e assim acaba então o segundo capítulo do livro, que é o momento em que eu pausei essa minha leitura durante essa primeira semana. Enfim, só que o que acontece por trás dessa história toda, a gente vai percebendo o seguinte: a rainha Elizabeth I morreu, o rei James morreu, aí veio o rei Charles. Então a gente começa a perceber que o tempo está passando para os outros, mas não está passando para o Orlando. Por quê? Durante a maior parte dessa história, ele começa lá com 16 anos, aí ele vai crescendo, quando a gente percebe ele já está com 30, só que aí ele continua com 30 anos, ou seja, ele está vivendo mais de um século aqui com a idade inalterada. Então, por isso que eu disse para vocês que essa questão toda do tempo é uma questão interessante da gente observar aqui dentro da literatura da Virgínia. Eu já sei o que vai acontecer em seguida, mas eu não vou falar agora. Mas enfim, paramos a leitura aqui então no momento em que ele é mandado a Constantinopla pelo rei como embaixador. E é isso então. Semana que vem, no domingo, eu volto para contar como que foi a minha leitura do capítulo 3 e do capítulo 4. Certo? Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês. Leia você também o Orlando, que eu acho que vai valer muito a pena. É isso então. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos. Até o próximo vídeo. Tchau.